Fala, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de desigualdade. Hoje vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre a nossa última videoaula, que falava de desigualdade, e hoje vamos entrar no conteúdo de inequação, que é basicamente o que a gente havia falado na aula anterior, tá bom? Só complementando um pouquinho mais. Então vamos falar hoje de inequação do primeiro grau com uma incógnita. Então, essa é a nossa última videoaula do período regular, digamos assim, do período normal, né? Antes da recuperação, digamos assim. Então, do terceiro trimestre ou da terceira unidade, essa é a nossa última videoaula, né? Na sexta-feira a gente não pode esquecer que a gente tem mais uma aula, justamente para fazer uma revisão de tudo que a gente viu e também corrigir os exercícios que a gente vai trabalhar sobre esse conteúdo de hoje. Então não se esqueça, sexta-feira a gente tem aula, certo? E aí, de fato, a gente só se prepara agora para a nossa avaliação, ok? Então vamos lá, continuar nosso conteúdo. Bem, aqui a gente traz alguns exemplos de desigualdades. O que eu falei para vocês na última aula? Quando a gente fala de equação, a gente está falando de uma igualdade. Então, por exemplo, quando você tem 2x igual a 4, por exemplo, você tem uma igualdade. E se você tem uma igualdade, você tem o que a gente chama de equação, certo? Quando a gente fala de desigualdade, é basicamente esquecer esse igual aqui, né, e trabalhar com algo que é diferente. Ou seja, ele pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual, certo? Então, todos esses exemplos que vocês estão vendo aqui abaixo são exemplos de desigualdade, ou seja, são exemplos de inequações, certo? Equação, igualdade, né? Inequação, desigualdade. Tudo bem? Então você tem aqui x menos 2 maior que 4x, y ao quadrado mais y mais 1 maior ou igual a zero, e assim por diante, certo? E a gente chega aqui no conceito. Toda desigualdade com uma ou mais incógnita, em que cada incógnita tem expoente maior, maior ou igual a 1, é chamada de inequação. Como assim, professor? Então, o que você tem? Você tem casos aqui que tem apenas uma incógnita, que é o quê? É o x, certo? Mas, ao mesmo tempo, você tem casos aqui que você tem duas, x e y. Mas quais são as características que você tem em comum aqui? Porque a incógnita x vai ter um expoente, nesse caso aqui, igual a 1, né? A incógnita x e y também igual a 1. Aqui, esse x vai ser igual a 3, né? O expoente. Então, se você tem igual a 1 ou acima de 1, né? Como está falando maior ou igual a 1, a gente vai chamar isso aqui de inequação. Ok? Então, entre todas essas igualdades que a gente mostrou acima, por exemplo, x menos 2 maior que 4x, que é a nossa primeira aqui, né? E x mais y menor que 3, são inequações que a gente chama de inequações do primeiro grau. Porque, como vocês estão vendo aqui, o expoente é 1, né? Tanto do x quanto do y. Entre elas, observe que a inequação x menos 2 menor que 4x tem uma incógnita e a inequação x mais y menor que 3 tem duas incógnitas. Então você tem inequação do primeiro grau. Por quê? Porque você tem o expoente 1, certo? E nesse segundo exemplo aqui, você tem também uma inequação do primeiro grau, só que agora você está trabalhando com duas incógnitas, no caso, x e y, tá certo? Toda inequação do primeiro grau com incógnita pode ser escrita em uma das formas a seguir. Então, eu já falei que a inequação, na verdade, ela é uma diferença. Então, pode ter maior, pode ter menor, e como eu já falei anteriormente, né? Mas o que quer dizer esse ax mais b, professor? Observa só. Vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Vamos citar aqui um exemplo, 2x mais 4 maior que zero, por exemplo, certo? Então, você tem aqui uma inequação que a gente conhece como inequação do primeiro grau. E a inequação do primeiro grau, ela vai ter esse formato aqui. No caso de baixo, né? Porque a gente está falando que é maior que zero. Então, se você substituir aqui, ax mais b maior que zero. Tudo isso está aqui, como eu estou mostrando para vocês. Então, se eu perguntasse nessa inequação que quem seria o a, automaticamente você já ia falar, o a é igual a 2. Porque, está aqui um embaixo do outro, tá vendo? O x está aqui, então o 4 é o b, no caso, né, o nosso b é igual ao 4. Ou seja, numa inequação, quem vai ser o a? Aquele que está ali próximo da incógnita,
né, que está do ladinho da incógnita, que no caso aqui é o 2. E quem vai ser o B? Aquele que não tem ninguém do lado, tá certo? Então, nesse caso aqui, o 4 é aquele que está sozinho, tá certo? Então, normalmente uma inequação do primeiro grau vai ter essa cara, como vocês estão vendo aqui. Pode ter qualquer cara dessas aqui, ó, que vocês estão vendo. Tudo bem? Na resolução, então, como é que a gente vai resolver uma inequação? Empregamos os princípios da equivalência das desigualdades. A gente já viu isso também na nossa última videoaula, certo? Então, por exemplo, eu trago aqui um exemplo x mais 6 maior que 2. Já falei para vocês que normalmente o livro costuma trazer a resolução matemática, então como de fato deveria acontecer. Mas tem um procedimento mais prático, que eu já expliquei para vocês também, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Matematicamente falando, o que eu falei para vocês? A gente pode somar, subtrair, né, qualquer número dos dois lados, né, dos dois termos aqui da igualdade. Então, nesse caso aqui, a gente está subtraindo o 6. Né? Então, está fazendo aqui, ó, menos 6, colocamos de um lado, e menos 6 colocamos do outro. A gente pode fazer isso? Pode, porque você está fazendo de cada lado, então não vai mudar a questão, certo? Então, quando ele coloca aqui menos 6 de cada lado, isso aqui eu corto, ó, mais 6 com menos 6, porque são opostos, vai dar 0, né? E aí ficou o quê? Ficou só o x maior que 2 menos 6 igual a menos 4. Então, seu x é maior do que menos 4. Tá bom? Essa é a nossa resolução. Como a gente faria do modo mais prático? Eu já falei para vocês. Ó, você tem aqui x mais 6 maior que 2. Eu vou pegar esse 6 aqui que está positivo e vou passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar x maior que o 2 já está lá, só que agora o menos 6, né, que era positivo, ficou negativo. Então, meu x vai ser maior que 2 menos 6, menos 4, e a gente chega na mesma resposta que a gente havia mostrado anteriormente. Tá bom? Ah, professor, precisa fazer desse jeito? Não. Já falei para vocês outras vezes também. Você pode fazer da forma que achar mais tranquila, mais fácil. Tudo bem? Portanto, para a resolução dessa questão aqui, né? Todo número inteiro maior que menos 4 é a solução dessa inequação. Ou seja, ó, você tem aqui a reta numérica. Quais são os números que são maiores que menos 4? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, daqui, ó, do menos 4 para a direita, certo? Qualquer número que você pegar vai ser resultado aqui vai ser solução dessa inequação, certo? Ah, professor, o menos 5 não? Não, porque o menos 5 ele ainda é menor do que o menos 4. Então, esse menos 5 aqui ó, ele não entra. O 4 também não entra, tá bom? O menos 4 também não entra, porque senão teria que ter aqui ó, maior ou igual, certo? Não tem o igual, só tem o maior. Então, quem é maior que o menos 4? É o menos 3, é o menos 2, menos 1, 0 e assim por diante. Qualquer número desse aqui vai representar a solução dessa inequação. Se você quiser testar, você pode pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui de novo. X mais 6 maior que 2. Então, vamos pegar algum número que a gente está aqui nessa reta. Vamos pegar o 0, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 mais 6 vai ter que ser maior do que 2, certo? Então, bora lá. 0 mais 6 dá quanto? Dá 6. 6 é maior que 2? Sim. Assim como se você pegar qualquer um desses números que está aqui, ó, à direita, e substituir aqui no lugar do x, você vai chegar que esse valor, esse resultado aqui vai ser maior que 2. Ou seja, qualquer número aqui à direita do menos 4 vai servir como resposta para essa questão. Observação. Nessa representação feita na reta numérica, que a gente está vendo aqui acima mais uma vez, os números correspondentes aos pontos indicados com bolinhas cheias, certo? São algumas das infinitas soluções da inequação. Como assim, professor? Sempre que a gente precisar representar uma inequação, o resultado de uma inequação, e ele te pedir que mostre isso através de uma reta, né, que a gente chama de reta numérica, você vai representar dessa forma aqui. Ó. O menos 4 ele está com bolinha vazia. Né? Perceba que não está preenchido aqui, não está pintado. Né? Porque quando não está pintado é que não faz parte daquela inequação. Não é resposta. Por quê? Porque era maior. Se tivesse maior ou igual, a gente pintava aqui também a bolinha. Mas como é só o maior, então a gente deixa sem pintar. Aí, as soluções daquela equação, a gente vai pintar a bolinha, como está vendo aqui. Ó. O menos 3 é a solução, então bolinha pintada. O menos 2, bolinha pintada, o menos 1 e assim por diante. Tá bom? A bolinha vazia indica que menos 4 não é solução, que eu acabei de falar com vocês. Ok? Mais um exemplo, então. Vamos resolver agora a inequação 3 que multiplica 1 menos x menor ou igual a 7
sendo o conjunto universo o conjunto dos números racionais. Ou seja, pode ser um número decimal, pode ser uma fração. Ok? Então, bora lá. Como é que a gente vai resolver aqui? Não vou fazer do jeito do livro. Está mostrando aqui. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Certo? Eu vou fazer do procedimento normal que eu acabei de ensinar vocês, que é o modo mais prático. Certo? Então, você tem aqui 1 menos x menor ou igual a 7. Isso aqui é o que a gente chama de distributiva. Esse 3 está multiplicando tanto 1 quanto o menos x. Então, vai ficar 3 vezes 1 e depois 3 vezes menos x. Né? 3 vezes 1 é 3, mais com menos dá menos 3 vezes x, 3x. Tudo isso menor ou igual a 7. Ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar o x aqui do lado esquerdo, né, da desigualdade aqui. Então, vai ficar menos 3x. Vou passar esse 3 que está positivo para o outro lado. Então, vai ficar negativo. 7 menos 3. Menos 3x menor ou igual a 7 menos 3 é igual a 4. Certo? Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos x menor ou igual a 4 sobre 3. O x ele não pode ser negativo, tá bom? A incógnita não pode ser negativa. O que a gente vai fazer aqui agora? Sempre que a gente estiver falando de desigualdade, a gente vai simplesmente trocar os sinais, né, de um lado do outro. Então, aqui, se era negativo, vai ficar positivo. E esse sinal aqui também, ó, essa desigualdade, a gente troca também. Tá certo? Então, se é como é aqui menor ou igual, vai ficar maior igual. Tudo bem? E aqui, que era positivo, também troca o sinal, vai ficar menos 4 sobre 3. Então, a nossa resposta para essa questão, a nossa solução, x maior ou igual a menos 4 sobre 3. Como a gente está vendo aqui também como resposta do livro. Ou seja, todo número racional maior ou igual a menos 4/3 vai ser solução dessa equação. Dessa inequação, melhor dizendo. Enfim, crianças, o conteúdo foi rápido, certo? Porém, muito importante também, então é muito importante que vocês compreendam esse conteúdo, porque faz parte da nossa avaliação também, ok? E aí a gente tem esses exercícios aqui, página 218, a questão 3, e a página 219, a questão 5. Detalhe, esse exercício a gente vai corrigir na live de amanhã, na live, né, como eu falei para vocês, naquela live de sexta-feira, certo? Então, assim, eu não vou cobrar esse exercício no ambiente virtual. Tanto é que não vai ter campo para vocês me entregarem lá no ambiente virtual. Eu vou colocar aqui para que vocês façam, para que a gente possa discutir essas questões na nossa live como revisão do conteúdo, tá certo? Ah, professor, então não precisa entregar? Não, tá bom? Vai fazer, é bom que vocês façam para ver se aprendeu o conteúdo, tá certo? Mas de qualquer forma eu vou falar mais uma vez sobre ele na nossa live de amanhã, ok? Então fica aí. Quem tiver interesse em fazer, quiser ver se compreendeu o conteúdo, faça, certo? Para depois não falar assim, o professor passou o exercício de um dia para o outro. Não, eu estou passando aqui para que a gente faça na revisão amanhã de forma conjunta. Eu vai fazer o professor e os alunos. A gente vai fazer ali meio que uma revisão, tá bom? Então, quem quiser, quem puder fazer, é bom porque já começa a compreender o conteúdo. Se não der para fazer por algum motivo, amanhã, na nossa live, a gente faz esse exercício aqui, tá bom? Lembrando que a sexta-feira vai ser a nossa última live da terceira unidade. Após isso, a gente faz a nossa avaliação na segunda-feira, ok? E aí depois a gente vai pensar nos conteúdos da recuperação. Tudo bem? Então a gente já começa na próxima semana a pensar um pouquinho em relação a esses conteúdos da nossa recuperação. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.